Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um, não importa a sua religião, não importa o seu credo, não importa em que você acredita, mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão me assistindo. Meus irmãos, conforme eu prometi para uma irmã, hoje eu vou fazer um vídeo sem falar de religião. Hoje eu não quero nem nada com religião. Hoje eu quero falar apenas do amor de Jesus. Então é sobre isso que eu quero falar. Então por isso, meus irmãos, eu queria pedir a você que dê um joinha para mim aí, para que esse vídeo alcance mais pessoas, para que mais pessoas assistam, mais pessoas vejam o quanto que Jesus é amoroso, o quanto que Jesus é bom. Então tá bom, meus irmãos. Por favor, faça isso, dê um joinha para mim e desde já eu agradeço a vocês. Deus que pague a vocês por tudo que vocês fazem por mim. Meus irmãos, então conforme eu disse, hoje eu quero falar sobre o amor de Jesus. Porque, veja, meus irmãos, ao contrário de Jesus, muitas religiões hoje pregam amor, falam bonito sobre amor, mas praticar mesmo, muitas deixam a desejar. Nesse vídeo, eu vou mostrar vários exemplos de que Jesus, ele censurava os fariseus, porque os fariseus eram muito zelosos na lei, mas no amor, nem tanto. Mas nem tanto. Veja, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de Jesus, um exemplo que Jesus deu, quando ele estava pregando ali no Sermão do Monte. Então, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, Jesus mostrou que nós devemos amar não apenas os nossos parentes, nossos amigos, aquelas pessoas que nos rodeiam, não. Jesus mostrou que nós temos que amar até os nossos inimigos. Veja o ponto importante que Jesus falou. Nós temos que amar os nossos inimigos. Agora, meus irmãos, o que significa amar os inimigos? Porque você sabe que por muito que você seja uma pessoa boa, existem pessoas que não gostam de você. Existem pessoas que às vezes, muitos acham você uma boa pessoa, mas tem pessoas que acham que você não é uma boa pessoa e não gostam de você. Então será que aquela pessoa que considera seu inimigo, será que para você mostrar que você ama ele, você tem que estar ali insistindo para falar com ele todo o tempo, sendo que ele não gosta de você? Não, não é isso. Amar o seu inimigo é você não desejar mal para o seu inimigo, é você orar para ele, é você pedir para Deus abençoar ele, para Deus perdoar ele, a ignorância dele. É você até ajudar ele se um dia ele vir até você e precisar de um favor seu, você até ajudar aquela pessoa. Isso aqui é amar o inimigo. É você não fazer mal para ele, é você desejar o bem para ele, é você orar para ele. Então, isso aí é amar o inimigo. E veja, meus irmãos, que até Jesus, que era o Filho de Deus, ele não conseguiu agradar todo mundo. Teve pessoas que se tornaram inimigos dele. Agora veja o exemplo de Jesus com respeito às pessoas que não gostavam dele. Veja aqui as palavras de Jesus a respeito dos seus algozes, aquelas pessoas que o crucificaram. Jesus estava ali, a ponto de ser crucificado, por aquelas pessoas. E veja o que Jesus disse para o Pai. Jesus disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Viram? Esse é o exemplo de pessoa que ama os inimigos. Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus quisesse pedir para Deus mandar fogo do céu e destruir eles,
Jesus poderia pedir, mas Jesus não fez isso. Jesus não disse: Pai, manda fogo do céu e destrua meus inimigos. Não. Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então veja, meus irmãos, que belo exemplo de amar os inimigos, não é verdade? Mas Jesus fez, né? Jesus fez mais coisas para mostrar o seu amor às pessoas. Veja que Jesus era judeu. E os fariseus, eles ficavam ali seguindo Jesus para ver se Jesus ia infringir a lei para eles condenar Jesus. Eles estavam a fim de condenar Jesus, mas eles esperavam que Jesus cometesse ali um pequeno deslize. Agora veja, num sábado, que é o dia sagrado para os judeus, Jesus chegou ali no templo, né? Jesus chegou ali no templo, ou seja, Jesus chegou ali na sinagoga e os judeus ficaram observando se Jesus ia curar alguém no sábado para eles condenar Jesus. Eles pensaram assim: vamos ver se ele vai curar alguém, né? Então veja, aí Jesus chegou ali na sinagoga, ele encontrou um homem da mão ressequida, né? Um homem deficiente, né? Da mão ressequida, e já sabendo que os judeus estavam pensando, pensando assim, ó, os judeus começaram a pensar: olha, Jesus vai curar aquele homem ali e é tudo que nós precisamos para nós condenar ele, porque ele vai fazer uma cura no sábado, que não pode fazer. Então Jesus chegou ali, Jesus disse para aquele homem, né? Vem aqui para o meio. Ele chegou ali, Jesus mandou que ele se levantasse e pusesse de pé. Então Jesus perguntou para os fariseus ali: o que parece? É lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Então veja que Jesus já começou a deixar eles encucados. Jesus perguntou: o que é melhor fazer no sábado? No sábado, o bem ou o mal? Salvar vida ou deixar perecer? Então aquilo ali, os fariseus já ficaram ali encucados, né? Não, então, fitando os olhos, Jesus disse ao homem da mão ressequida: estende a mão. Ele estendeu a mão para Jesus, né? Estendeu a mão para Jesus, né? E a mão dele foi restaurada. Veja, meus irmãos, então Jesus, quando se tratava de salvar a vida ou de curar alguém doente, Jesus desconsiderava a lei. E Jesus era judeu, ele tinha obrigação ali, no caso ali, né? Ele tinha obrigação como homem de cumprir a lei. Mas Jesus achava que a vida ou a saúde física era mais importante do que a lei. Agora veja um outro episódio. Jesus e seus discípulos passavam ali por uma seara. Seara, como todos sabem, é o que a gente chama aqui de uma lavoura, uma plantação. Jesus passou ali no meio de uma seara com seus discípulos num dia de sábado e eles estavam com fome, né? Então veja, os discípulos de Jesus entraram naquela seara, começaram a arrancar espigas e comê-las. E Jesus não os repreendeu. Não, Jesus não falou para eles: olha, hoje é sábado, vocês estão desconsiderando a lei. Não, Jesus não os repreendeu. Olha, se fosse em outra ocasião, Jesus poderia dizer assim: olha, é melhor que vocês morram e depois vocês serão ressuscitados para viver no paraíso. Mas Jesus não disse isso. A pessoa está viva, ele tem que preservar a vida. A pessoa não pode morrer a favor da lei e depois supondo que ele vai ressuscitar depois para viver no paraíso.
A pessoa tem que preservar a sua vida enquanto está vivo. Isso Jesus mostrou. Jesus deixou claramente que nós temos que preservar a vida. Quando Jesus permitiu que eles entrassem naquela seara no sábado, arrancassem espigas, comessem, e Jesus não os repreendeu, Jesus deixou que eles entrassem. Veja, meus irmãos. Então os fariseus, quando viram ali os discípulos de Jesus arrancando aquelas espigas e comendo, eles começaram a censurar a Jesus e seus discípulos a respeito da lei, dizendo que eles estavam desconsiderando a lei, porque pela lei eles não podiam fazer aquilo no sábado. Então Jesus citou para eles uma passagem do Antigo Testamento, de quando Davi e seus companheiros estavam com fome. Veja que Davi e seus companheiros, quando estavam com fome, eles entraram ali na casa de Deus, comeram os pães da preposição, o que não lhe era lícito comer, mas somente os sacerdotes podiam fazer isso. E Davi e seus homens e seus companheiros entraram ali na casa de Deus, comeram aqueles pães que só os sacerdotes podiam tocar neles. Então Jesus mostrou que não existe lei acima da vida. Jesus mostrou que a vida está em primeiro lugar. Não existe lei acima da vida. Quando se trata de viver ou morrer, a vida está em primeiro lugar. A lei fica em segundo plano. A vida está em primeiro lugar. Agora veja, meus irmãos. Também eu quero citar aqui um exemplo muito importante do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 ao 11. Ali Jesus deu uma grande lição do que é o perdão. Ali os fariseus trouxeram ali uma mulher apanhada em flagrante adultério, e que, segundo a lei, pela lei, ela tinha que ser apedrejada. A lei dizia que uma mulher adúltera, ela tinha que ser apedrejada. Então veja, eles perguntaram para Jesus, o que Jesus achava. Então, afinal de contas, ali eles tinham segundas intenções. Eles queriam era condenar Jesus de qualquer maneira. Se Jesus falasse que a mulher tinha que ser apedrejada, eles iam condenar Jesus porque Jesus estavam dizendo que Jesus estava apoiando o assassinato, ou seja, a morte. Se Jesus dissesse que não, que ela não tinha que ser morta, eles iam condenar Jesus porque Jesus estava contrariando a lei. Então, de qualquer maneira, qualquer que fosse a resposta que Jesus desse, Jesus ia ser condenado. Veja que aqueles fariseus ali, eles eram maquiavélicos, eles não eram pouca coisa não. Então veja, Jesus frustrou todos eles quando Jesus disse, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ali todos eles foram deixando as pedras cair, porque todos eram pecadores. Não existia um ali que não tinha pecado. O único que não tinha pecado ali era Jesus. E Jesus não queria condenar aquela mulher. Então veja, meus irmãos. Agora eu pergunto para vocês. Será que Jesus estava apoiando o adultério? Não. Jesus não estava apoiando o adultério. Tanto que Jesus disse para aquela mulher, olha, minha filha, vai e não peques mais. Jesus não estava apoiando o adultério. Isso não quer dizer que Jesus pactua com o adultério. Não. Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Jesus estava dizendo que nenhum pecador tem direito de condenar outro. O pecador, ele não tem direito de condenar outras pessoas. Por quê? Porque ele também é pecador. Ele também está cheio de pecado. Então era isso que Jesus queria dizer. Jesus não queria dizer para aquela mulher, pode cometer adultério quanto você quiser. Não. Jesus não disse isso. Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Então veja, meus irmãos, hoje em dia existem muitas religiões que os seus líderes
aplicam ali muitas punições severas para as pessoas que cometem um pecado. Mas só que aquele líder religioso que condenou ali alguém porque cometeu um pecado, ele esquece só de uma coisinha. Ele também é pecador. É exatamente isso. Aquele líder religioso que pune um pecador, ele só esquece que ele também é pecador. Ele só esquece que ele também vai ser julgado por Cristo. Ele esquece que vai ter um dia que todos nós vamos ter que comparecer perante a cadeira de juiz de Cristo. Eu, você, aquele líder religioso que está aí aplicando punições severas para os outros, ele também vai ter que comparecer perante a cadeira de juiz de Cristo. Ele também vai ter que prestar contas a Jesus pelos seus pecados. Então, meus irmãos, não fica aí condenando ninguém, não. Olha, muitas vezes uma pessoa cometeu um pecado por uma fraqueza. Olha, existe a carne como nossa inimiga, né? E existe também Satanás, o diabo. Então, existe as nossas fraquezas carnais, existe o pecado herdado de Adão, as nossas fraquezas carnais, existe Satanás que está aí tentando as pessoas a pecar. Então, quando uma pessoa cometer um erro aí na sua igreja, é evidente que você tem que conversar com ele, o líder religioso ele tem que conversar com um pecador, mostrar para ele que ele errou, mas não aplicar esses castigos penosos, não. Muitas vezes a pessoa está precisando de compreensão, é de um pouquinho de carinho, um pouquinho de perdão. É isso que ele está precisando. Então quando você que é líder religioso, eu vou te dar um conselho. Quando a pessoa cometer um pecado, um erro, aí na sua religião, tenta ser perdoador, tenta compreender o pecado dele, tenta compreender que você é tão pecador quanto ele. O pecado que ele cometeu hoje, amanhã pode ser você que está cometendo. Então, lembra de Jesus, lembra do quanto que Jesus é perdoador e que nós temos que prestar contas a ele, temos que chegar à frente à sua cadeira de juiz. E se nós não for perdoador aqui, ele também não vai ser perdoador conosco não, né? Então, pense nisso, tá? Fica com Deus, um abraço.